Oi, gente. Tem rolado uma narrativa nos grupos petistas e lulistas que se Bolsonaro não for aos debates, Lula não deveria ir também. E a premissa é que se Lula for e Bolsonaro não for, os candidatos vão focar e vão criticar muito Lula. Lula viraria vidraça, né? E Bolsonaro, por não estar lá, seria, entre aspas, poupado. Eu discordo completamente dessa premissa e dessa análise. Por quê? Porque se Lula for e Bolsonaro não for, sim, Lula vai ser criticado, mas Bolsonaro vai ser muito criticado. Bolsonaro vai ser caracterizado como covarde, como medroso, como aquele incapaz de defender o próprio governo. Então, seria uma oportunidade de ouro de ter audiência para caracterizar Bolsonaro dessa forma. Se você concorda comigo, é importante compartilhar esse vídeo nos grupos e em vários espaços para convencer a militância petista disso, convencer os próprios petistas e convencer as pessoas da campanha, porque é estrategicamente importante. Não é só porque é bom para a democracia, bom para o processo eleitoral, o debate de ideias. Isso por si só são bons motivos, mas não. É importante para derrotar o Bolsonaro que Lula vá aos debates. E nesse vídeo eu vou elencar várias razões para isso. A primeira, e por isso eu peço que vocês compartilhem. A primeira é justamente aquela que eu comecei. Se Lula for e Bolsonaro não for, todos os candidatos vão caracterizar a ação de Bolsonaro como uma ação desrespeitosa da democracia, como uma ação de uma pessoa covarde, medrosa. E é importante lembrar que o neofascismo, ele se baseia, o bolsonarismo deixa isso muito claro, numa masculinidade, numa macheza, no falar grosso, no dizer que é corajoso, dizer que é fortão, dizer que é poderoso, né? Existe toda uma masculinidade, eu diria tóxica, né? Mas uma masculinidade excessiva no fascismo, né? No neofascismo. Essa é uma das características do neofascismo. Isso está no Trump, no Boris, né? Todos eles exibem esse comportamento. Bem, se Bolsonaro não for, essa fachada, essa bravata vai ficar nua, vai ficar desnudada, vai ser destruída. E aí o que é que acontece? É uma oportunidade perfeita para caracterizar o comportamento dele como um comportamento covarde, medroso, mostrar para todos os brasileiros que esse discurso é um discurso falacioso, mentiroso do Bolsonaro. É mais uma mentira que ele tentou contar para a população, porque ele, na verdade, não é corajoso. Isso seria muito importante construir. Então esse é o motivo mais importante. Mas vamos falar aqui de outros. Se Lula for aos debates, a audiência tende a ser alta. Bolsonaro está atrás nas pesquisas. Isso pode pressionar que Bolsonaro vá ao debate. Se Bolsonaro for, é claro que os bolsominions vão ficar dizendo que toda a resposta dele ele imitou. Mas aquilo ali, vamos lembrar, é uma seita, né? Corresponde ali a entre 12% e 18% da população. O apoio de Bolsonaro, as pesquisas mostram que está na faixa dos 30%, não são esses bolsominions fanatizados que compõem a totalidade desses 30%. O que significa que dá para desidratar quando ele for aos debates e as pessoas que não fazem parte da seita perceberem o evidente que Bolsonaro é limitado intelectualmente, que é uma forma gentil de dizer outras coisas, não é? Ele é fraquíssimo, seus argumentos são frouxos e ele é muitas vezes incapaz até mesmo de compreender aspectos da realidade brasileira. Então ele ir ao debate vai expor isso com mais clareza. Vale lembrar que quando ele foi aos debates em 2018, a performance dele foi muito, muito ruim. E a facada foi que deu álibi para ele não ir aos debates, e mesmo quando ele já estava com atestado autorizando ele a ir, ele continuou não indo, porque estava na frente nas pesquisas. Agora ele atrás e Lula indo ao debate, pode forçar com que ele vá ao debate, e ele indo, ele vai ser humilhado. Humilhado. Agora existem outras razões para Lula ir ao debate. Razões estratégicas e importantes. Lula passou um tempo preso. Lula tem muito tempo que não faz campanha presidencial para ele próprio. Ele fez campanha para Dilma, mas aí é outra história. Ele, portanto, está um pouco enferrujado em termos de desafios de debates.
ele continua sendo um político muito hábil. Ele, com certeza, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos debates, ele já vai ficar afiadíssimo, porque Lula é muito habilidoso. Politicamente, isso é inquestionável. Agora, todos nós melhoramos em alguma atividade quanto mais nós praticamos. Posso falar como professor. Eu, quando comecei a dar aula, minha didática podia ser razoável, mas ela foi se aprimorando, foi melhorando com a prática. A prática, fazer, isso vai melhorando a nossa capacidade. E o desafio, o momento do debate, o momento em que a atenção está alta sobre nós e tem o confronto e tem o contraditório, é uma coisa que estimula a nossa capacidade, estimula o aprimoramento dos nossos argumentos. Portanto, Lula ir aos debates desde o início, enfrentar os argumentos contrários e já ir afinando e melhorando a argumentação dele, respondendo isso, somente vai beneficiá-lo. Ele vai se fortalecer como debatedor, como candidato, e é muito importante para Lula fazer isso nesse momento. Bolsonaro tem tido o controle da mídia e a exposição o tempo todo porque ele é o presidente. Lula não pode abrir mão de nenhum espaço com alta audiência para participar. Ele vai se reapresentar ao povo brasileiro. Claro que o povo brasileiro conhece muito bem Lula. Foi candidato à presidência todas as vezes desde 89. Claro que o povo brasileiro conhece muito bem Lula. Foi um presidente 2 vezes e fez a sua sucessora com a Dilma. Mas Lula, indo aos debates, ele tem a oportunidade de responder à Lava Jato, responder à prisão ilegal, uma prisão que foi anulada, e ele responder essas questões. Ele tem a oportunidade de responder sobre questões de corrupção. Vamos pensar o seguinte cenário. Algum outro candidato pergunta Lula ou questiona Lula sobre a corrupção nos governos petistas. E aí Lula diz algo do tipo: companheiro, veja só, nos nossos governos, no nosso tempo, os governos permitiram que o Ministério Público trabalhasse, permitiram que a Polícia Federal trabalhasse. Até o Moro reconheceu que nossos governos fizeram isso. Já esse governo aí troca delegado toda hora. Quando alguém vai investigar um membro da família, protege, dá graça a amiguinhos e a aliados. Esse governo que está aí é covarde, esse governo é medroso, esse governo é incapaz de se defender das acusações de corrupção na CPI da pandemia. Nós estamos vendo os escândalos do MEC. Então, sim, teve corrupção no nosso governo, como teve corrupção em todos os governos brasileiros, porque a corrupção é um problema endêmico. Mas nós deixamos as instituições funcionando, investigando e punindo aqueles que eram culpados. Deixamos até uma investigação que tinha características antirrepublicanas e que depois, felizmente, o Supremo corrigiu. Ora, esse governo não tem esse compromisso com o combate à corrupção. É um governo que se alia aos corruptos e mais, os protege, e o próprio Bolsonaro enriqueceu ele e sua família com rachadinha e funcionários fantasmas. Olha, se o Lula dá uma resposta dessas, ele sai absolutamente fortalecido no debate sobre corrupção. Então, é muito importante que ele vá ao debate. Mas vamos além. Um outro motivo para Lula ir aos debates tem a ver com as redes sociais. Sim, os debates não vão ter a importância que tiveram no passado, mas vão servir de cortes. E os cortes do debate vão aparecer em todas as redes sociais atuais. O YouTube é uma delas, mas vai aparecer nas outras também. E se Lula for e Bolsonaro não for, nós teremos um monte de cortes de Lula e dos outros candidatos criticando o Bolsonaro, esculhambando com o Bolsonaro. E o debate vai ter atenção suficiente, audiência suficiente, para que muitos eleitores que estão na dúvida, que são eleitores fracos do Bolsonaro, sejam dissuadidos de votar nele. Sejam convencidos a não votar em Bolsonaro e aí procurar um outro candidato. E Lula, que é o candidato que está na frente, tendo participado, vai ter exposição significativa para construir esse espaço. Portanto, não é só bom para a democracia, mas é bom para a democracia. Não é só bom para o processo eleitoral, mas é bom para o processo eleitoral.
mas é especialmente bom para Lula e para a estratégia de derrotar o bolsonarismo que Lula vá aos debates. Seja para Bolsonaro não ir e ser chamado por todo mundo de medroso, covarde, entre outras coisas, seja para Lula ir forçar Bolsonaro a ir, e Bolsonaro indo, Bolsonaro dar um verdadeiro vexame, não é? E ser sumariamente atacado por todos os lados pelo governo trágico que ele produziu nos últimos 3 anos e meio. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Vamos convencer mais e mais pessoas da importância de Lula ir aos debates. E Lula indo vai contribuir para demonstrar toda a falácia, toda a mentira que é o Bolsonaro, não é? E essa é a posição que eu tenho. Se você gosta do que a gente faz, então, quem sabe também se torna membro ou apoiador do canal. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Acho que eu me repeti aí, mas não tem problema, não.